Oi, meus amigos, meus companheiros do sexto ano, minhas amiguinhas. Vamos dar continuidade então à nossa aula de inglês. E hoje, galera, como a gente começou aí na aula passada, um tempo verbal, né, que vocês ainda não haviam estudado comigo, eu queria dar uma reforçada nele hoje, porque eu recebi até algumas perguntas interessantes, gente falando do gerúndio, gente perguntando sobre algumas regrinhas que viu no slide. Eu acho que fazer um vídeo para a gente tirar essas dúvidas é mais interessante do que cada um ficar com a sua dúvida individualmente, tá? Então eu prefiro a gente não dar a matéria ainda como concluída e a gente fazer mais um pouquinho de exercício sobre eles, tá bom? Então vamos lá. O present continuous a gente viu que indica uma situação em progresso, ou seja, aquele tempo verbal bem próximo do que a gente tem no português, que é até uma tradução, uma parte exata, né? Que é quando a gente fala que a gente está fazendo alguma coisa, eles estão estudando, eles estão lendo, eles estão corrigindo os exercícios. E todas essas formas, ando, endo, indo, são o que a gente chama de gerúndio, né? E que no inglês é o IN representado pelo ING no verbo. E aí a gente tem a composição do present continuous, né? Ou seja, do presente contínuo. Como que é? A gente vai ter o sujeito, o verbo to be, o verbo com ing mais o complemento. Então, vamos lá. Para a negação, acrescenta-se o not após o verbo to be. É só botar o verbo to be na forma negativa. Então, um exemplo aí. She is not reading the text. Ela não está lendo o texto. Vamos lá, como que ficam as frases interrogativas? A gente coloca o to be no início da frase, né? Are the kids playing on the backyard? Are the kids playing on the backyard? Então, as crianças estão jogando no quintal? Presta atenção. O playing, a gente tem ali primeiro o verbo to be no início, que é o are, né? Botei the kids, as crianças, o sujeito. Playing, já com o ing, jogando, percebam, coloquei, o verbo é jogar, play, botei o ing e completei no quintal. Are the kids playing in the backyard? Verbos que terminam em consoante, basta acrescentar ing. Então a gente tem o exemplo, o verbo ler, read, reading, sleep, sleeping, dormir, dormindo, né? Ler, lendo primeiro, dormir, dormindo, walk, walking, caminhar, caminhando, cook, cooking, né? Cozinhar, cozinhando, e watch, watching, né? Assistir, assistindo. Então, esses são exemplos de verbos que terminam em consoante. É simples, é só colocar o ing. E aqui, gente, isso foi o que eu acho que faltou frisar mais, né, nos vídeos passados. Agora a gente está tendo a oportunidade de rever, então a gente vai se pegar mais os detalhes. Quando terminar, deve-se retirar o E dos verbos terminados com essa letra antes de acrescentar o ing. Então, se um verbo termina em E, ao invés de eu botar o ing junto, eu vou tirar o E e botar o ing. Então tá aí, ó, take, que é o verbo tomar. Aí tá o taking, né? Botei o ing, tirei o E. Make, que é fazer. Tá o making, tirei o E e botei ing. Organize, termina em E, organizing, eu botei o ing. Write, que é escrever, termina em E, eu tirei o E e botei writing. Beleza? Essa foi uma primeira parte de dúvidas com relação à grafia, ou seja, como se escreve, como que entende isso. Teve até algumas dúvidas interessantes de pais de alunos me perguntando. Vamos lá. E essa daqui, que foi especificamente uma das dúvidas. Dobra-se a última letra de verbos monossílabos terminados em consoante, vogal, consoante. Esse CVC é consoante, vogal, consoante. E acrescenta-se ing. Então vamos entender. Olha o verbo get, né? A gente tem lá o G, uma consoante, o E, uma vogal, e o T, uma consoante. CVC. É o que está falando ali. O que está dizendo? Que a gente vai dobrar a última letra do verbo. Então eu dobrei o T. Quando eu tenho consoante, vogal, consoante, G é T, o get, eu dobrei o T
e acrescentei o ing, getting. Beleza? Assim que é a regra da escrita. Olha o verbo parar aí, por exemplo, stop. Eu tenho as 3 últimas letras do verbo aí, ó. Consoante, vogal, consoante. É o T, o O e o P, né? O que está dizendo para eu fazer? Dobrar a última, dobrar a consoante, dobrei o P e acrescentei o ing. Dobrar é botar 2 vezes aí, né? Colocar ele duplicado. Beleza? Tá tranquilo aqui? Alguns verbos dissílabos, como begin e prefer, cuja sílaba tônica é a última, deve ser dobrada ao receber ing. Então são verbos de 2 sílabas, né? Alguns deles são verbos de 2 sílabas. E a sílaba tônica, ou seja, a última, a gente tem que dobrar. Então, begin, prefer, né? A sílaba tônica deles é a última. E nós colocamos ali, ó, beginning, dobrei. Preferring, mas são algumas exceções, fica aqui a título, por enquanto, a título de curiosidade, né? Mas assim, já é bom para a gente já escrever da maneira mais adequada e entender alguma das outras regras que a gente ainda vai estudar no futuro aí, né? Posteriormente. E a última regra, galera, diz que verbos terminados em IE, como lie e die, trocam o IE por Y. Então é uma regra bem diferente, né? Então tá aqui, ó, lie, né, que é no sentido de mentir. Se eu vou falar mentindo, se ela terminou em IE, eu vou tirar o IE e vou tirar o IE e trocar por Y. Lying, botei ING. Fiz uma troca do IE por Y e botei o ING. E o die, né, que é o verbo morrer. Eu tirei o IE e botei o Y, dying. Entendido? Eu foquei nesse vídeo mais nessa parte de grafia, porque algumas pessoas me perguntaram isso. Eu acho que é interessante, ficou mais claro, né? Essas são algumas regrinhas. Vou deixar para vocês mais alguns exercícios lá e espero que tenha dado para clarear mais a forma de vocês fazerem, tá bom? Um abraço para todos. Eu vou deixar lá no exercício no Google Sala de Aula o link do vídeo. Espero os comentários de vocês, respostas aos exercícios. Podem mandar dúvidas, tá? Esse vídeo de hoje eu montei através de dúvidas que eu recebi e é sempre muito bom, porque aí a gente vai aos poucos superando essas partes aí, tá bom? Lembrando que essa é a segunda parte do vídeo, a gente teve um foco maior em outras questões, embora a gente também falou aqui sobre a formação dele, do verbo do present continuous, da importância do ing, mas no primeiro vídeo do present continuous a gente focou mais fortemente nisso. Mas os dois servem como uma matéria só, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima, muito obrigado.